Recentemente, a atriz Selena Gomez veio em suas redes sociais se manifestar com relação às deportações nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o impacto de uma deportação na vida de uma pessoa e o que pode ser feito depois que ela acontece. A gente não vai entrar na discussão política sobre as decisões tomadas pelo governo Trump, mas nós vamos comentar o impacto que isso causa nas famílias. Meu nome é Fabrício Kika, esse canal é o canal de Fora para Dentro, onde a gente fala sobre a experiência de morar fora do Brasil. Eu moro fora do Brasil faz 15 anos, tenho 3 nacionalidades, já morei em 5 países diferentes, e também sobre viajar. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa questão da deportação. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. Esse é o tempo perfeito para você deixar o like, você se inscrever no canal. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre morar fora do Brasil, mas também sobre viagem. Então você encontra aí várias playlists, eu tenho certeza que você vai gostar. Vou soltar aqui nossa vinheta de abertura, a gente troca essa ideia na sequência. Bom, se liga aí na manifestação da Selena Gomez com relação às deportações nos Estados Unidos. Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. Deportação é o processo pelo qual um estrangeiro é obrigado a deixar um país por não cumprir as leis de imigração. Isso pode acontecer por diversos motivos: visto expirado, entrada ilegal no país, mudanças de lei, questões criminais, enfim. Há várias razões para que isso aconteça. A deportação não é apenas uma viagem de volta para casa, é uma medida que pode mudar completamente a vida da pessoa que está passando por isso. Não é uma coisa que termina quando esse indivíduo volta para casa, é uma coisa que ele vai carregar por muito tempo. E você imagina o lado pessoal, né? Imagine uma pessoa que chegou no novo país, começou a construir sua vida, cheio de sonhos, de repente ser informado que precisa voltar para o seu país de origem. É um golpe emocional, financeiro, social e legal na vida dessa pessoa. É importante destacar que nem toda deportação está relacionada a crimes. Muitas vezes, problemas documentais, mudanças na lei de imigração ou até mesmo erros burocráticos podem levar à deportação de pessoas que não cometeram nenhum delito. Eu tenho um exemplo para dar aqui na Nova Zelândia que aconteceu comigo. Não necessariamente relacionado à deportação, mas um problema burocrático. Em novembro de 2019, eu apliquei para minha cidadania. Eu já tinha direito a aplicar cidadania, eu era residente permanente, mas não tinha feito ainda. Eu fiz em 2019 e recebi a resposta de que era preciso entregar uma nova certidão de nascimento. Mas, neste período, começou a pandemia e eu não coloquei isso como prioridade, né? Eu tinha que pedir ao meu pai ou minha mãe que fossem ao cartório no Brasil e pegar uma nova certidão. Eu realmente não, não dei prioridade a isso. Passaram 4 anos e já tinha acabado a pandemia, eu tive que recomeçar o meu processo de cidadania. Então eu entreguei todos os documentos, a mesma certidão de nascimento, mas dessa vez com uma tradução, uma outra tradução, não a tradução que eu tinha entregue em 2019. Era a mesma certidão, com uma outra empresa que tinha feito uma outra tradução. E dessa vez foi aceito. Ou seja, uma questão documental também importante que às vezes causa problema. Se fosse uma questão de visto, lá em 2019, eu teria tido problema. Isso foi solucionado só com uma questão documental, não tinha cometido nenhum erro. Mas há outros exemplos. Ainda em 2020, por exemplo, muitos estudantes internacionais na Austrália foram afetados por mudanças repentinas na regra de visto, mesmo estando no país legalmente. Outro caso comum é de pessoas que têm vistos negados ou cancelados por falta de documentação específica, como eu comentei, ou às vezes um comprovante de renda, com uma mudança, por exemplo, de moeda, né? Então você tem, por exemplo, sua renda vindo do Brasil, mas houve uma desvalorização muito forte da moeda, então o cálculo tem que ser feito diferente, mas a documentação já está lá, você não tem o seu visto garantido e você automaticamente se torna ilegal. Ou seja, as questões não são tão simples quanto se imagina. Ah, são todos imigrantes ilegais. Muito pelo contrário, não há estatística confiável com relação ao status dos imigrantes nos países. Então, não pulem em julgamentos dessas pessoas.
Há pessoas sim que imigraram ilegalmente, que sabiam o que estavam fazendo, há outras pessoas que não, que tiveram problemas documentais. Não dá para saber a quantidade de um ou de outro, apesar de se imaginar que o número de pessoas ilegais que sabiam que estavam ilegais, imaginamos que seja maior, mas não sabemos o quão maior isto é. Mas ser deportado não significa apenas ser mandado embora, né? O impacto pode ser muito maior do que você imagina, principalmente para futuras viagens. Se você for deportado, você corre o risco de ser banido de voltar àquele país. Você não pode, dependendo da razão pela qual você foi deportado. Se você cometer um crime no outro país, por exemplo, você pode ter muita dificuldade. Você pode cair no registro internacional de imigração. Muitos países compartilham informações sobre deportados, dificultando a entrada em outros destinos. E você pode até ter dificuldade para tirar vistos, quando você, dependendo da razão pela sua deportação, existe um termo chamado Cooperação Internacional de Imigração, que compartilha esse tipo de informação e causa dificuldade já na obtenção do visto. Ou seja, não é, não é muito simples. Existem países que têm um compartilhamento muito farto e generoso, que são Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia. Esses países dividem praticamente todas as informações relacionadas à imigração. E essas informações também são divididas com a União Europeia. Não com tanta generosidade, mas é muito provável que, se você for deportado de um desses países, essa informação também chegará na União Europeia. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas e depois da deportação, o que acontece? Bom, nem tudo está perdido, não necessariamente. Existem caminhos para tentar a obtenção desse visto, dessa residência. Primeiro, você precisa identificar a razão pela qual você foi deportado e saber se há alguma razão, alguma possibilidade dessa deportação ser revogada ou você recorrer à decisão, se for uma decisão judicial. Então você precisa, é muito importante que você analise a razão pela qual você foi deportado e você arrume uma orientação legal. Existem advogados de imigração, tanto no país, tanto no Brasil, quanto no país para o qual você quer imigrar. Existe muito trambique nessa área também. É preciso que você tenha uma recomendação forte e que você faça uma pesquisa muito profunda para identificar advogados que de fato podem ajudar nesse processo. O advogado especializado em imigrações pode ajudar a identificar erros no processo, pode solicitar documentos que podem comprovar alguma ação comprobatória que você precise naquele processo, enfim, eles têm mais experiência. Essa é uma área que eu recomendo demais. Eu não precisei fazer porque eu não tive problema nenhum, tanto na Itália quanto aqui na Nova Zelândia. Na Itália, a gente até teve um despachante que nos ajudou no começo, mas a conclusão do processo aconteceu aqui na Nova Zelândia e eu não precisei. Mas, se houver algum probleminha, recomendo fortemente que você o faça. Além disso, é importante se informar sobre as leis de imigração no país em questão, as mais atuais possíveis. Leis de imigração mudam com frequência é diferente em alguns países, mas na maior parte deles você não tem ali direitos garantidos. Se você não tem o seu status original, é possível que o benefício que você tinha anteriormente você tenha perdido. Isso aconteceu, por exemplo, também na Austrália, um exemplo aqui perto de mim, na Nova Zelândia. Aconteceu com a questão dos vistos. Antigamente, estudantes iam prorrogando seus vistos de estudante ad eterno, pegando cursos, outros cursos. Agora, existe a necessidade de progressão. Isso quer dizer, se você tem um bacharelado, você precisa pegar um mestrado, depois um doutorado. Você não pode pegar cursos que sejam de nível inferior àquele curso original que você tinha. Isso dificulta muito, aumenta muito o custo. Enfim, não é tão simples assim. A deportação é um tema complexo e doloroso. E é muito ruim ver essa simplificação hoje na televisão, na imprensa, né? E nessa polarização política. Todos são bandidos ou são todos sendo humilhados? É preciso ter muito cuidado nesse processo, porque cada caso é um caso. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos morando fora do país, passando por inúmeras renovações de visto, burocracias para todos os lados, na União Europeia, aqui na Nova Zelândia, na Itália, na Dinamarca, União Europeia, mas enfim, todos esses processos são processos individuais. Um exemplo que eu também dou, além da questão da documentação, é quando um indivíduo está dentro do país com visto de trabalho e precisa agora, depois de um certo período, acontece na maior parte dos países, ter um visto de residência,
que é esse que lhe garante entrada e saída por inúmeras vezes, você se desvincula da empresa para o qual você está trabalhando. Isso é feito através da análise do seu currículo, por incrível que pareça. Então, em algumas situações, o oficial de imigração lê a sua experiência e garante que, lá, você tem de fato 10 anos de experiência. Em alguns casos, ele lê e ele diz: não, essa experiência aqui eu não vou considerar porque não está diretamente relacionado à profissão para o qual você está aplicando através do seu visto. Vistos, muitas vezes, são relacionados com profissões. Então, um país tem uma demanda, por exemplo, de engenheiros civis, você está aplicando como engenheiro civil para se tornar um residente. E aí o oficial de imigração lê e fala: não, isso aqui não comprova a sua experiência. Então, cada caso é um caso, tá? Agora, de fato, essas deportações, como estão sendo feitas, elas estão afetando milhões de pessoas. Não que o número seja absurdo, né? Aparentemente o número é similar ao que acontecia antes. Mas, enfim, deve aumentar. A tendência, segundo o que diz o presidente dos Estados Unidos atual, esse número deve aumentar. Se você já passou por isso ou conhece alguma pessoa que tenha passado por isso, conte aqui pra gente. Fale se essa pessoa está revertendo a situação, qual foi o processo para ela. Diga o que você pensa, deixa aqui embaixo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Compartilhe, é importante pra gente que você compartilhe o nosso trabalho. Esse vídeo não é um vídeo daqueles animados, onde eu conto alguma coisa legal, mas é um vídeo que eu achei que fosse importante pra gente falar, pra gente comentar. O mais importante dessa história é lembrar, cada caso é um caso, nem todos são criminosos, as pessoas precisam ser tratadas de uma maneira decente, mesmo que sejam ilegais, e, sobretudo, a simplificação e a polarização não ajudam no debate, nem para entender a razão pela qual essas pessoas deixaram o país, nem para entender a razão pela qual as pessoas foram expulsas do outro país. Essa simplificação não ajuda no processo. Então é preciso dar a complexidade que esse tema requer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de não ser um conteúdo, né, para cima. Deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É importante pra gente, ajuda no crescimento e no desenvolvimento do canal. A gente se vê aqui no De Fora Pra Dentro. Até a próxima.